Bom dia a todos! Hoje vamos debater o quanto é importante a qualificação dos dados para se fazer o bom uso da inteligência artificial na área da saúde, tão vital. Nosso encontro é promovido pela InterSystems, uma empresa global de software que se preocupa com a saúde e a sociedade. Suas soluções e plataforma de dados são o alicerce das aplicações que não podem falhar em serviços prestados à população. A plataforma de dados da InterSystems garante acesso confiável e em tempo real aos dados para que os seus clientes desempenhem suas tarefas. Hoje nós temos convidados muito especiais que nos trazem conhecimento da pesquisa e desenvolvimento da tecnologia para a saúde. São eles César Taurion e Avi Zins. Lembrando que você que nos acompanha pode mandar suas perguntas na caixa do lado direito da sua tela aí. Então vamos aos debatedores de hoje. O César Taurion é líder em transformação digital na companhia técnica Research Lab e da Kik Corporate Ventures. É também investidor e mentor de startups de inteligência artificial com foco em saúde e membro do Conselho de Inovação de diversas empresas. Foi diretor de novas tecnologias aplicadas e Chief Evangelist da IBM Brasil. Além de tudo isso, foi sócio-diretor da PwC para a América do Sul. Pela sua experiência acumulada, é articulista convidado de várias publicações de tecnologia. É também palestrante e professor universitário. César é ainda embaixador do Health Business Summit. Já o Avi Zins é CEO da Carry Eye Strategic Consulting, empresa de consultoria estratégica e de soluções para o mercado de saúde. Formado em engenharia eletrônica pela Escola de Engenharia Mauá, Avi tem mais de 35 anos de experiência em tecnologia e teve destaque em empresas como a IBM e a HP. Ele se dedica há cerca de 20 anos ao setor de saúde para toda a cadeia de valor, incluindo operadoras de saúde, hospitais, medicina diagnóstica, secretarias estaduais e municipais de saúde. Nesse setor, participou na HP, na Intolabs, além de ser fundador da Associação Brasileira de CIO Saúde. Então, vamos às perguntas para os nossos colegas aqui. César, explique para nós como é que a inteligência artificial transformou os processos para a cadeia de valor da saúde. Legal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. A inteligência artificial, ela tem um papel extremamente importante na sociedade. A inteligência artificial eu vejo como uma tecnologia transformadora. E o que é uma tecnologia transformadora? Tecnologia transformadora é a tecnologia que muda e molda a nossa sociedade. Podemos exemplificar com a eletricidade, o motor a combustão interna e mesmo a internet. Mudaram a sociedade. Nós olhamos a sociedade antes dessas tecnologias e depois, como hoje, nós vemos como a sociedade foi transformada. E a inteligência artificial é uma tecnologia que tem um impacto tão grande ou maior do que, por exemplo, a eletricidade. Veremos isso nos próximos anos, com certeza. Os primeiros sinais já estão sendo dados. E a inteligência artificial vai afetar todos os setores. Indiscutivelmente, saúde é um desses setores extremamente afetados. A transformação da saúde de uma forma significativa. Inclusive, tem até uma brincadeira que eu faço muito nos posts no LinkedIn, falando que a medicina de 2040 a medicina de hoje, como hoje olhamos a medicina medieval. Porque nesses próximos 20 anos nós veremos tantas transformações na medicina como um todo, em toda a cadeia de valor da saúde, como nós provavelmente vimos nos últimos 300 anos. E não é uma figura de retórica, é uma realidade que está se. A inteligência artificial ela consegue fazer com que toda a cadeia seja transformada. O médico, por exemplo, nós podemos tirar o robô de dentro do médico, hoje no contexto geral que nós vemos na cadeia de valor, o médico tem uma atividade muito robótica, ele pega exames, olha exames e passa novos medicamentos numa consulta de 10, 15 minutos. Não tem praticamente muito de humanismo aí, muitas vezes não tem.
Quantos de vocês, eu pessoalmente já passei por vários médicos que ele nem chegou a olhar no meu olho. Foi um tratamento extremamente robotizado. Isso vai mudar, a medicina vai mudar bastante. Nós vamos sair de uma medicina como hoje nós fazemos, medicina de massa, uma medicina personalizada. Nós vamos sair de uma medicina focada na doença para uma medicina de manutenção da saúde. Tudo isso parece algo impossível, mas não. Esse cenário já está começando a ficar muito claro. Talvez ainda não tenha alcançado todas as empresas, todos os países, mas os sinais de mudança estão muito nítidos. Nós já estamos vendo isso. Portanto, a sua pergunta claramente é respondida dessa forma. Sim, a medicina, a saúde como um todo, será imensamente transformada pela inteligência artificial. Muito bom ouvir isso. E o Avi? Avi, para que isso tudo aconteça, para que a inteligência artificial seja mais palpável, a gente depende de uma qualidade das informações cadastradas nos sistemas, né, da saúde. Como é que isso se viabiliza? O ponto fundamental, e eu sempre falo isso, eu falo isso já há alguns anos, né? Que nós estamos passando de um processo onde a gente centralizava a saúde no hospital e na doença, né, que o César inclusive citou agora. Nós vamos centralizar cada vez mais no indivíduo. Eu nem falo paciente mais, eu falo indivíduo, porque nós vamos tratar muito mais a prevenção do que a gente tem feito nos últimos tempos, né? O ponto fundamental é que a inteligência artificial são algoritmos matemáticos e quando eles entram em ação, esses algoritmos se dependem de uma série de dados que você tem dos sistemas que você está usando dentro de um hospital ou até numa rede de hospitais, ou o que é a tendência no futuro que você tenha uma estrutura de dados de saúde do indivíduo em todos os níveis de atendimento que ele tem no mercado, independente de ser um hospital, de ser um consultório clínico, numa farmácia, etc. Então, a partir do momento que você depende de informação para que você possa ter um sistema de inteligência artificial voltado para melhorar e trazer eficácia, trazer eficiência, trazer a capacidade de fazer um suporte à decisão clínica, que é onde está falando muito em inteligência artificial hoje, ou nos processos hospitalares, né? Eu, por exemplo, trabalho com uma solução de gestão de escalas de enfermagem em tempo real, que trabalha com inteligência artificial para fazer essa gestão de escalas, né? E na área de suporte à decisão clínica, nós vamos desde o processo de melhoria do trabalho, como disse o César, robótico dos médicos, para transformar o médico num profissional que tenha mais tempo e mais humanidade de tratar com o paciente, mas também, ao mesmo tempo, trazer esperança e cura para os pacientes. Quer dizer, a gente agora tem uma capacidade de descobrir, por exemplo, qual é o melhor médico do mundo numa determinada enfermidade e fazer com que essa pessoa possa fazer uma consulta de telemedicina, por exemplo, à distância, e ajudar essa pessoa a ser tratada e, de repente, ter uma posição de cura que ele não teria hoje, só no aspecto de como é que ele acessa isso hoje, né? Então, existe uma gama de coisas que se pode fazer com inteligência artificial que são muito fortes. O problema atrás disso, e é um problema sério, é que essas informações elas vêm de vários sistemas, vêm de monitoramento, de equipamentos, etc, etc. E quando vem disso, você precisa interoperar essas informações, senão você não consegue fazer um sistema de inteligência artificial que efetivamente funcione para poder ter essas informações todas. Então, a integração de sistemas, né? Tem hospitais que têm mais de 100 sistemas dentro da estrutura deles, né? Em torno de uma informação única do paciente, né? Ou do indivíduo, ela vai ser cada vez mais fundamental. E isso inclui também a questão de privacidade e segurança, que é um debate dentro da área de inteligência artificial, né? Mas, efetivamente, você precisa ter um ambiente onde você consegue ter uma informação única do paciente e você poder estar engajando esse paciente, você poder estar tendo informações estratégicas em relação a esse tratamento a esse paciente e, principalmente, que esse paciente seja tratado como uma coisa só, né? Um indivíduo só, né? E aí é que entra a questão da interoperabilidade e o conceito que a gente chama de dados saudáveis, né? Os dados, se eles não estiverem saudáveis, nada que a gente
passa em termos de aplicação, incluindo inteligência artificial, vai funcionar. Quer dizer, então, que a qualidade dos dados, principalmente, é que vai possibilitar o uso da inteligência artificial em benefício de toda a cadeia de valor e dos indivíduos. É isso, né? É isso. Tá. Então, vamos ao César agora. César, você acha que a inteligência artificial ela pode melhorar o suporte à decisão clínica? Como é que isso pode acontecer? Legal isso, a sua pergunta. Deixa eu complementar uma coisa que o Avi falou, e eu concordo plenamente com ele. O primeiro passo de você pensar em inteligência artificial é você ter governança de dados. Se você não tiver governança de dados, você vai ter um conjunto de algoritmos que você não vai fazer muita coisa com eles. E quando eu falo governança de dados, você garantir... A conexão do César está um pouco ruim. Está me ouvindo agora? Ô, César, volta um pouquinho. Quando você fala em governança de dados, quando você tem uma governança de dados... Isso, então, você tem uma governança de dados, isso é a base fundamental para você pensar em inteligência artificial. Isso significa que você tenha que ter dados adequados para treinar os seus algoritmos. Esses dados podem ser uma composição de uma fórmula simples, como volume, eu tenho que ter quantidade suficiente para treinar esses dados, eu tenho que ter uma variedade para evitar que você tenha um viés, dados sejam distorcidos, resultados, algoritmos sejam distorcidos, e você tem que ter principalmente qualidade ou veracidade dos dados. Se os dados estiverem fora dos parâmetros de qualidade, não adianta você ter volume e variedade. Um imenso volume de dados inúteis é um imenso volume de lixo. Não vai treinar nenhum algoritmo adequadamente. E, olhando em termos práticos, a inteligência artificial ele tem um efeito em todo aspecto da medicina. Por exemplo, podemos começar no diagnóstico. Hoje, basicamente, o diagnóstico é feito principalmente dentro do modelo que nós temos de doença. Quando você tem uma doença, você recorre a um médico. Então, você nunca está olhando a saúde, sim a doença. Você não vai ao médico para manter a saúde, você vai para tentar curar uma doença. E muitas vezes, quando você vai no médico, você já está sintomático, não assintomático. Às vezes a doença não aparece de imediato, aparece depois. E, eventualmente, você tem aí alguns casos que o tratamento já começa a ser tardio. Por exemplo, doenças graves, como câncer e assim por diante. Você não consegue prever isso com antecedência. E mesmo até doenças que, teoricamente, são mais comuns de se olhar, cardiovasculares é uma das principais causas de óbitos. Você, quando vai hoje, uma emergência quando você tem sintomas muito claros. Pode ser uma dor no peito, a coisa mais comum, e aí na emergência o que a pessoa faz? É tratada com eletrocardiograma, e muitas vezes não dá nenhum sinal, ou você faz a análise de troponina, que é aquela enzima que é provocada, que é gerada pelo organismo, pelo fígado, quando você tem, por exemplo, já uma lesão cardíaca. Mas por que não fazer isso antes? Por exemplo, com tecnologia de reconhecimento facial, né, imagens, vídeos e algoritmos, você consegue, por exemplo, analisar a sua expressão facial. Nós temos 42 músculos na face e microcontrações delas, que não são vistas por um médico, porque nós não temos essa acuidade visual, mas são reconhecidas por um algoritmo através de pixels. Ele consegue trabalhar com unidades mínimas de informação, que é pixel, e verificar que essa contração é um sinal provado de um iminente ataque cardíaco. Então, você pode, sentindo alguma coisa, olhar você mesmo e o sistema alertar um cardiologista ou uma emergência para esse deslocamento. Quer dizer, então, você já começa o tratamento antes de você ter alguma coisa, com muito mais chances de evitar problemas mais graves. Isso se prolonga em qualquer outra prática médica, por exemplo, dermatologia. Dermatologia é um caso muito curioso, porque no Brasil nós não temos problemas de escassez de médicos. São mais de 500 mil médicos e o problema é a distribuição, a concentração em algumas regiões. Então, você tem muitas regiões que você não tem dermatologista.
Então, se você pegar um smartphone, conseguir tirar uma foto da sua pele, por exemplo, das costas, ou problema que você tenha num braço ou numa mão, você usando telemedicina, isso é tratado por um algoritmo que consegue identificar se aquilo é um sinal ou não de algo mais grave, e consultando aí via um dermatologista, um especialista, com aquele clínico geral que está no interior, que está lidando com você, você consegue fazer com que haja um médico especialista dermatologista numa cidade do interior do Acre que não tem essa disponibilidade do especialista. Então, você está resolvendo um problema com muita antecedência, porque geralmente hoje câncer de pele são tratados já nos estágios mais avançados e não de uma forma preventiva, como a gente poderia fazer. Isso só para dar 2 exemplos muito, digamos, concretos de como a inteligência artificial pode ajudar todo um processo de você tomar uma decisão clínica, num diagnóstico, depois para ajudar no processo diagnóstico também, que muitas vezes o médico, ao tratar um indivíduo, eu gosto muito que o Avi fala, não é um paciente, mas um indivíduo, ele, pela sua experiência profissional, reconhecia algumas doenças. A gente tem mais de 10 mil doenças catalogadas, impossível que ele saiba tudo. Então, geralmente, ele faz um diagnóstico muito de imediato. Pela experiência dele, ele acredita que é aquilo. E cai numa armadilha muito comum, chamado viés de confirmação, onde ele tenta fazer algumas perguntas para confirmar o diagnóstico que ele fez de imediato, que nem sempre é o correto. Muitas vezes você tem doenças com sintomas muito parecidos, mas uma doença mais rara, por exemplo, confundir labirintite com o síndrome de Meniere, é algo que ele nunca viu. Então ele vai lidar para a mais comum, mais fácil. E um algoritmo pode, ouvindo o diagnóstico, ser um segundo médico, dizer, olha, faz essa pergunta, faz essa outra, faz aquela outra, e ajuda ele a melhorar o diagnóstico. Então, isso tudo faz com que haja muito menos pressão no sistema hospitalar, é uma consequência, e, obviamente, vai evitar problemas muito maiores no futuro. Então, só para dar uma ideia do potencial que a gente tem com a inteligência artificial, mas relembrando o que o Avi falou, se a gente não tiver os dados suficientes, sejam essas imagens, sejam esses dados clínicos, e esses dados não estejam integrados, quando eu falo integrado, não é colocado no mesmo lugar, mas que haja interoperabilidade entre eles, eu não vou conseguir fazer nada disso. E aí vai ficar apenas uma boa expectativa que poderia transformar a medicina, e não vou transformar a medicina. Muito importante, né? Inclusive, essa questão da prevenção, né? Prevenção é tudo na questão da saúde, né? Agora, Avi, você vinha dizendo que os dados precisam ser saudáveis, como todos nós, né? Qual é a relação dos dados saudáveis com a interoperabilidade e os processos automatizados? Olha, basicamente é o seguinte, para você ter uma estrutura que você pode usar os algoritmos de inteligência artificial para melhorar, por exemplo, um diagnóstico, e você transformar esse diagnóstico numa coisa mais precisa, ou até na questão da prevenção que você citou agora há pouco, né? Que a gente agora está começando a fazer mais e mais gestão de saúde populacional. As pessoas às vezes confundem gestão de saúde populacional com saúde do povo, não é? É saúde populacional dos beneficiários ou dos pacientes em um hospital ou dos indivíduos que a gente está tratando no bem-estar, né? Então, essa gestão de saúde populacional avalia riscos e aí quando você entra com inteligência artificial, você consegue um nível de precisão de o que pode acontecer com aquele paciente, do que deve ser feito para cada um dos indivíduos de uma forma personalizada, né? O César citou isso, né? A medicina personalizada, a medicina de precisão, que é o que a gente está caminhando para, né? Não é mais um sonho, não é mais uma utopia, é uma realidade. De tal forma que, inclusive, nós estamos tendo hoje uma discussão bastante forte de transformação do modelo de fee-for-service que a gente tem hoje na cobrança dos serviços de saúde dos provedores
para um processo de Fit for Performance, onde a gente avalia mérito, a gente avalia o nível de qualidade de atendimento ao paciente e assim por diante. Então, dentro desses contextos, é fundamental que você tenha os dados disponíveis de uma forma tal que você consiga atingir esse nível de eficácia, né? Se você não tiver os dados nas mãos, você não consegue fazer as coisas. É o que o César comentou. Por exemplo, o César comentou a questão do viés, né? Se eu pegar só um conjunto de dados, por exemplo, no meu sistema de oncologia dentro do hospital, eu não vou conseguir ter muita informação do paciente para poder tratar esse paciente como um todo. Eu tenho um artigo que eu escrevi que eu falava de Internet of Bodies, né? De internet dos corpos, ao invés de internet das coisas médicas, né? Por quê? Porque, na realidade, a gente não trata um pedaço do indivíduo, a gente é um corpo humano completo, nós somos um ecossistema completo. Então, na medida que a gente mexe numa parte desse corpo, a gente está mexendo no corpo todo, né? Quer dizer, se a gente toma líquido, tá só um exemplo bobo, né? Mas se a gente toma muito líquido, isso é ruim para o rim, para quem tem problema renal. Mas esse cara que tem problema renal pode ter um problema cardíaco e aí, por conta disso, ele tomar muito líquido é fundamental para o coração. Então, a gente vê que esse tipo de interação é absolutamente normal no corpo humano. Então, se a gente não tiver os dados do paciente de uma forma tal que a gente interopere todos os sistemas sem um viés específico, a gente não vai conseguir fazer um trabalho bem feito de inteligência artificial. E nisso eu concordo plenamente com o César. Acho que a gente está muito acordado nessa questão. Então, a interoperabilidade é uma coisa fundamental para integrar sistemas, informações de sistemas diferentes que tratam do mesmo paciente, ou para integrar redes de hospitais, ou até o futuro que a gente está falando agora de integrar farmácia, consultórios e tudo que o paciente, de alguma forma, tem contato no mercado de saúde, para que a gente possa ter informação do paciente em qualquer lugar que a gente esteja, o paciente esteja, o indivíduo esteja, né? De novo, eu faço questão de forçar esse termo individual care, não patient care, né? E onde quer que ele esteja, essa informação esteja disponível para que ele possa ser tratado, né? E na questão da inteligência artificial, eu acho que a gente tem hoje um volume de potencial de aplicações, tanto na área de suporte à decisão clínica, que foi comentado pelo César, na questão do diagnóstico, e cada vez mais o diagnóstico vai ser feito a nível do indivíduo, distante dos laboratórios, efetivamente, né? A gente tem cada vez mais testes disponíveis para o indivíduo fazer diretamente, né? Como também a questão de, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de terapias específicas que podem ser feitas através dessas informações e, consequentemente, usando algoritmos de inteligência artificial que a gente treina para isso. Não estamos ouvindo você, Marcelo. Alô? Não estou ouvindo. Eu mutei aqui, estava mudo aqui. Agora eu voltei. Essa coisa da gente mutar, né? Então, mas parece até sessão espírita. Você está aí? Cadê você? Fala alguma coisa. Sessão espírita, não. É inteligência artificial agora. Então, César... então, como o Avi vinha dizendo, então, alinhando todos esses sistemas em relação à qualidade de dados e à interoperabilidade, qual é o potencial do Deep Learning na saúde? Olha, quando a gente fala inteligência artificial, vamos voltar um pouquinho da história, que eu acho que é bem interessante. O termo inteligência artificial não é novo. Ele foi cunhado em 1956. Nós estamos falando aí de aproximadamente 70 anos. E ao longo do tempo começou-se a tentar fazer algumas coisas e as minhas primeiras experiências foram na década de 90. Mas na década de 90 nós não tínhamos a capacidade computacional que nós temos hoje. Só para termos uma ideia, esse dispositivo que a gente tem no bolso, no smartphone,
ele tem mais capacidade computacional que todo o data center da NASA tinha em 1969, quando colocou o primeiro homem na Lua. O data center da NASA está dentro do meu bolso hoje. Além disso, não tínhamos dados. Os dados eram em papel. Hoje, os dados são digitais. Então, na época, você conseguia fazer o que nós chamávamos de inteligência artificial, que basicamente poderia ser uma árvore de decisão, um conjunto de decisões que você tomava que tentasse emular, por exemplo, o processo de tomada de decisão de um especialista. Era chamado de sistema especialista. Um sistema até que eu desenvolvi, estava num banco internacional nessa época, e era a tentativa de simular o processo decisório de análise de crédito de um especialista. Obviamente, era muito limitado, entre outras coisas, muitas decisões que um especialista toma são difíceis de quantificar em computador, são as chamadas intuitivas. Eu tomei essa decisão baseada nisso. Por quê? Porque a pessoa sorriu para mim. Como é que eu consigo colocar em código de máquina sorriu para mim? Então, são coisas muito difíceis. Pelo menos com a evolução da tecnologia, nós conseguimos ver sinais mais claros de evolução e esse processo se acelerou a partir de 2010 com os primeiros algoritmos de aprendizado de máquina. Aí já tínhamos máquina, capacidade computacional e dados suficientes para fazer com que algoritmos mais sofisticados funcionassem. Então, dentro do guarda-chuva, que nós chamamos de inteligência artificial, que não é novidade, nós temos diversas famílias de algoritmos, os, digamos, mais simples, árvores de decisão, e os algoritmos que conseguem trazer respostas diferentes quando você interage eles com os dados, então eles conseguem ser refinados, ou que nós chamamos aprendem com os dados, com essa interação, que são os aprendizados de máquina, machine learning. E dentro do machine learning, você tem algoritmos mais sofisticados, ou seja, machine learning é basicamente um conjunto de redes neurais. Níveis de profundidade mais, digamos, mais profundos, níveis mais profundos de redes neurais, que é chamado de deep learning. Então, deep learning é um nível mais sofisticado, ou mais aprofundado de camadas de redes neurais, que faz parte desse guarda-chuva que é inteligência artificial. Então, nós podemos dizer que inteligência artificial não necessariamente é deep learning, mas toda deep learning é machine learning, todo machine learning é inteligência artificial. Então, tudo isso que nós falamos de prevenção de ataque cardíaco pelos músculos faciais ou de identificação de um exame de pele, câncer de mama, câncer de pele, desculpe, é baseado em algoritmos ou machine learning ou deep learning, dependendo do nível de profundidade das redes neurais que nós estamos adotando. Tá certo. Tá ótimo. Então, e o Avi? Avi, você tem uma visão de que a inteligência artificial ainda tem muito a contribuir para a eficácia do tratamento do indivíduo e um desfecho clínico mais favorável, né? Você podia explicar para a gente isso? Bom, primeiro porque a inteligência artificial entra em várias áreas, né? Então, eu já tinha comentado um pouco isso, mas, por exemplo, vamos te dar um exemplo simples, né? Hoje a gente consegue ver uma radiografia através de inteligência artificial. Então, por exemplo, tipicamente o radiologista ele vai olhar uma radiografia, ele encontra a anomalia onde ele tem que encontrar e ele não olha o resto da radiografia, né? Então, a partir do momento que tem um sistema de inteligência artificial, esse sistema não fica escolhendo uma anomalia, ele olha tudo. Ele olha toda a imagem. Então, a chance de você ter muito mais exatidão e descobrir com muito mais tranquilidade aquilo que é realmente um problema do indivíduo é muito maior, né? Hoje você tem uma capacidade de prevenção realmente de localização, porque isso é meio às vezes assintomático, de você poder, por exemplo, captar o HPV, né? Quer dizer, você tem uma análise de precisão de uma colposcopia muito mais forte do que você tinha até recentemente usando a inteligência artificial e, obviamente, essa inteligência está aprendendo com o sistema e com os dados desse sistema. No caso, por exemplo, de esperança e cura para o paciente que eu citei antes, que eu acho que faz um pouco parte da tua pergunta, né? A gente trabalha com um sistema canadense,
né? A Kerai trabalha com o sistema canadense, é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, avaliando toda uma série de credenciais dos médicos no mundo inteiro e principalmente os desfechos clínicos que esses médicos tiveram na enfermidade específica daquele paciente. Então, se a gente tem um câncer diferente, uma síndrome de, sei lá, de Crohn ou qualquer coisa do gênero, você consegue descobrir através do sistema o melhor médico, o cara que teve o melhor desfecho clínico naquela situação, daquela enfermidade específica do paciente. De novo, a questão da medicina personalizada. Então, você já tem hoje o uso de inteligência artificial para você localizar esse médico e conseguir uma cura eventual, ou dar uma esperança nova, ou até mudar o processo terapêutico. A gente sabe que erro médico é um dos grandes causadores de mortes no mundo inteiro, nos Estados Unidos e no Brasil, com certeza, a gente tem um volume muito alto de erros médicos. Então, cada vez mais que a gente consiga trazer mais precisão para a medicina, a gente vai conseguir melhorar com certeza e muito a saúde do indivíduo. Se a gente levar isso para a prevenção, que a gente já comentou um pouco antes, né, de você avaliar o risco, de você começar a trabalhar o paciente ou o indivíduo, na realidade, antes mesmo que ele tenha qualquer tipo de problema, a chance de você ter uma saúde melhor para a população e para as pessoas é muito maior, né? É muito mais eficaz. Então, assim, há muita coisa que pode ser feita. Hoje, desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de medicamento, é uma área que entra pesado esse tipo de utilização de inteligência artificial. Você vai longe, você pode ir também na questão de telemedicina, em qualquer aspecto de telemedicina, com IoT, companhia bela, você pode aplicar a inteligência artificial dentro desse conceito. Então, imagina que você esteja fazendo um sistema de telemedicina, né? Fez a teleconsulta, mas depois da teleconsulta você tem que fazer um acompanhamento do paciente, você tem que ter um sistema de alertas para acompanhar ele, porque de repente a saturação piorou, alguma coisa do tipo. Então, esses sistemas todos são baseados cada vez mais em inteligência artificial. Então, à medida que você tem um tratamento, mesmo remoto, mesmo em telemedicina, que você consiga acoplar isso num processo de inteligência artificial, você vai melhorar e muito o atendimento àquele paciente onde quer que ele esteja, né? E o César falou muito bem, nós temos um problema seríssimo de concentração de especialistas no país. Se você vai para Roraima, Acre, Amapá, etc., a gente citando nomes efetivos, né? Ou zonas rurais de uma forma geral, você tem muitos problemas de falta de especialistas específicos para atender aquela necessidade do paciente. Então, a telemedicina acoplada à inteligência artificial é um dos grandes futuros. O monitoramento do indivíduo através de instrumentos específicos de monitoramento também vai trazer, com inteligência artificial, muita melhoria para o paciente na ponta, né? Então é isso. Muito bom. E a gente percebe que nesse processo todo que a gente vem passando, as circunstâncias da pandemia aceleraram essa digitalização do atendimento, aceleraram o uso da telemedicina, né? E isso tem sido muito benéfico para a sociedade, né? Então, eu queria perguntar para o César, dentro desse contexto todo, César, o relacionamento das instituições e dos médicos com os indivíduos e os pacientes, né? O que tem ainda a mudar com todos esses recursos tecnológicos? Vocês já deram uma introdução, mas ainda tem mais coisas pela frente aí, não tem? Tem muita coisa assim. Acho que nós estamos passando, sim, por um processo de mudança significativa. A pandemia ela trouxe o futuro para o presente, coisas que talvez levassem 5 anos ou mais para acontecer, tiveram que compulsoriamente acontecer. A própria telemedicina não é novidade, mas havia muita reação dos próprios médicos, assim, puxa vida, mas o tratamento deixa de ser humano. Mas, olha, muitos médicos não faziam tratamento humano, aquela consulta robotizada. Eu acho que a inteligência artificial ela não vai eliminar o médico, pelo contrário, vai tirar o robô de dentro do médico.
O robô está lá dentro do médico fazendo, pega um exame, dá uma olhada em outro, e, né, em 10 minutos. Então, passa a olhar olho no olho, passa a ter uma medicina personalizada. Eu acho que os impactos disso acontecerão em todo o espectro do que é hoje a medicina, começando no sistema educacional. Hoje o médico ele é formado para curar a doença, tem que ser formado para manter a saúde. Isso muda, inclusive, o conceito de como aplicar a medicina. O símbolo do médico hoje, dialético, quando falo médico, de maneira geral, médico ou médica, né? Não tem nada de absolutamente ser machista aqui, apenas por falar um nome só. Do jaleco com estetoscópio, podia ser o jaleco com o smartphone, quer dizer, porque você vai ter que usar a tecnologia de uma forma muito intensa. Então, não é que a inteligência artificial vai eliminar o médico, pelo contrário, vai dar mais poder a ele. Agora, o médico que usar inteligência artificial vai sim substituir o médico que não usa inteligência artificial, porque isso vai estar atrasado em relação ao que pode ser aplicado em medicina. A medicina está evoluindo muito rápido. Então, o conhecimento que se adquire na faculdade, em poucos anos, está praticamente obsoleto, ou pelo menos metade do conhecimento se torna obsoleto em muito pouco tempo. São milhões de artigos e textos médicos publicados a cada ano. É impossível uma pessoa acompanhar isso. É impossível o médico se reciclar apenas com visita do propagandista ou participar de conferências 1 ou 2 vezes por ano, onde o social vale mais do que o conhecimento. É mais a troca de ideias, tomando vinho. Então, ele acaba ficando obsoleto. A prática médica muda, mas na prática, a prática médica fica ainda sendo aplicada há muitos anos antes de ter mudado. Por quê? Essa dificuldade de reciclagem. Então, nós vamos ter que rever o ensino da medicina, vamos ter que rever toda a cadeia de saúde hoje, como está, novas práticas econômicas em relação a isso. A consulta médica deixa de ser esporádica para mudar o modelo. Se eu tenho dispositivos que medem tudo que é meu metabolismo, batimento cardíaco, para fazer eletrocardiograma, pode ver pela tosse como é que está o meu estado dos pulmões, pode ver pela minha pupila como eu estou, pela minha expressão de estresse, medir se meu sono está bom ou não, pode medir o nível de glicose do sangue sem tirar gota de sangue. Então, eu consigo fazer muita coisa e vou conseguir fazer muito mais. Então, eu tenho monitoramento em tempo real, eu como indivíduo. Anomalias sendo identificadas, o médico recebe essa informação e aí pode tomar uma atitude, me chamando para uma conversa ou para o consultório. Então, eu não preciso ir para o consultório para fazer hoje consultas como eu faço, talvez 80% ou por aí, coisas que poderiam não ir. E vem cá, ir ao consultório é uma experiência chata. Você tem que ligar para a atendente, tentar ver as agendas, vai para uma salinha desconfortável, tem um programa de televisão chato pra cacete passando lá, ou uma revista velha que você nem vê. O médico nunca está atendendo você na hora, é uma experiência tão ruim quanto tirar um dente. Então, eu detesto ir a consulta. Mas por que tem que ter esse modelo? Vamos mudar esse modelo. Deu uma travada de novo está disponível para isso. Na conexão do César. Mas agora... Alô, César? Então, a tecnologia... Oi. Até onde você ouviu? Bom, enquanto o César volta... é ruim, uma experiência ruim, né? Vou perguntar aqui para o Avi. A questão agora, um problema sério no Brasil, que é custo, né, Avi? O custo do tratamento hoje, o custo de todo o ecossistema. A inteligência artificial pode ajudar a diminuir esses custos da saúde no Brasil, Avi? Esse é um dos pontos que eu comentei no começo, né? A inteligência artificial não entra só na questão do suporte. Oi? Eu acho que houve uma falha de conexão. Você não está me ouvindo, Marcelo? Marcelo, por enquanto aqui está tudo normal. Tanto você quanto o César. Vocês me ouviram quando... Desculpe. Vocês me ouviram também quando eu falei? Ouvimos. Perfeito. Acho que é o Marcelo que não está conseguindo ouvir. Um minutinho só que eu vou tentar um contato aqui com o pessoal.
Nós ouvimos. Avi, enquanto o Marcelo não entra, está me ouvindo? Alô, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, César. Agora sim. Eu acho que é só o Marcelo que não está conseguindo ouvir a gente. Então, Avi, vamos continuar então. Ele perguntou sobre custos. Acho que a gente poderia continuar. Tá, o que eu estava comentando desde o começo é que a inteligência artificial não entra só na questão do suporte à decisão clínica, no diagnóstico, ou na questão da terapia, ou na questão de experiência do paciente, ou de prevenção. Bom, eu queria ouvir aqui a opinião do Avi a respeito dos custos da saúde no Brasil, né? Infelizmente eu não estou conseguindo visualizar mais e nem ouvir os nossos debatedores, mas se o público estiver ainda ao vivo e conseguindo ouvi-los, eu queria que o Avi reforçasse essa questão de como a inteligência artificial pode ajudar a tornar a saúde num custo mais viável para a população. Eu estava comentando que a questão do suporte à decisão clínica, quer dizer, a utilização da inteligência artificial na parte clínica, ela não invalida a utilização da inteligência artificial nos processos administrativos, nos protocolos, na mudança do negócio saúde, né? A gente fala muito que hoje a gente é centrado no hospital, né? O paciente busca o hospital. A tendência é de que o hospital busque o paciente, né? A tendência, também tem um artigo que eu escrevi que eu chamo de Hospital as a Service, né? Onde o hospital vai atrás do paciente, a logística do hospital vai para dentro da casa do indivíduo, né? Então, a partir do momento que você faz esse tipo de coisa, você reduz custos fortemente, você melhora o atendimento ao paciente e você consegue fazer com que a saúde fique um pouco mais viável. Eu comentei no início dessa apresentação sobre um sistema de gestão de escalas de enfermagem em tempo real. Se você consegue fazer um sistema desse tipo funcionar, e a gente já está fazendo isso hoje, você consegue reduzir as necessidades de contratação adicional de profissionais, que é um dos grandes custos nessa área, né? E você consegue ter muito mais eficácia no atendimento em função das necessidades que o paciente tem, em função da especialização que o enfermeiro ou técnico de enfermagem tem, assim por diante. Então, existe toda uma série de processos que podem ser otimizados com o uso da inteligência artificial também na parte da administração da gestão do negócio, que também vai mudar muito, né? A gente estava falando de fee for service, de fee for performance, acabei de falar do Hospital as a Service, ou seja, a mudança de paradigma, onde o leito do paciente vai ser o leito da casa dele, não mais no hospital especificamente. Então, assim, todo esse contexto de mudança que está vindo por aí afeta também diretamente os custos da área, você consegue reduzir bastante. O próprio processo de desenvolvimento de medicamentos também faz com que haja redução de custos, né? O César comentou de 5 anos para frente um processo de desenvolvimento de um medicamento, custa alguns bilhões de dólares, né? Não estou falando milhões, estou falando bilhões de dólares para desenvolver, ainda no final pode ser que ele seja reprovado no FDA. Então, o custo para a indústria farmacêutica da formação de um medicamento, do desenvolvimento do medicamento é muito alto, o que faz com que esses medicamentos cheguem ao mercado com preço muito alto. Então, assim, existe toda uma cadeia de valor que pode ser, vamos dizer assim, disruptiva, no sentido de que esses custos possam baixar e baixar bem, né? E aí alterando as dificuldades que você tem hoje de custo no mercado.
Tá ótimo, então. Marcelo, a gente espera que isso seja possível. Quer complementar alguma coisa? Sem dúvida Marcelo. Bom, nós estamos vendo hoje aqui que os benefícios para a população e para toda a cadeia de valor da saúde são muitos e estão só começando, né? E então eu acho que a gente tem uma certeza nesse um pouco mais de um ano de pandemia que revolucionou toda a realidade do mundo todo, né? A certeza é que a tecnologia se faz cada vez mais necessária para aumentar a eficiência, os resultados e o relacionamento na saúde, né? Então, eu queria ver agora com a Ingrid, que está aqui no nosso suporte, se o pessoal colocou perguntas, se você quer direcionar, Ingrid, as perguntas do público que está nos acompanhando aqui. Sim, nós temos perguntas, sim. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta. Quais exemplos de utilidade para armazenamento de dados em hospitais com inteligência artificial? Quem quer responder essa? Eu não sei se eu entendi a pergunta. De armazenamento de dados? Isso. Quais exemplos de utilidade para armazenamento de dados em hospitais com inteligência artificial? Você está falando de usar a inteligência artificial para armazenamento dos dados? Eu acho que assim, a questão do armazenamento ela vem absolutamente ligada à questão de você ter os sistemas integrados, interoperáveis. Acho que isso é básico, né? E aí você vai ter um armazenamento baseado no indivíduo, baseado naquilo que o indivíduo está fazendo. Eu não sei se ele está falando de otimização de armazenamento, que aí você entra em questões de compressão de arquivos ou coisa que o valha. Quando você fala em compressão de arquivos, para você ter um processo de armazenamento menos custoso, né? Hoje nós temos uma necessidade de manter, por exemplo, imagens médicas por mais de 20 anos dentro da estrutura, né? E esses custos de armazenamento cada vez ficam mais caros, porque a gente tem que colocar um conjunto de imagens por mês muito grande dentro dos sistemas, né? Então, a partir do momento que você faz um armazenamento desse tipo, mas você consegue comprimir e utilizar esses dados em DICOM, que é o nosso padrão específico da área, né, de imagens médicas, sem você ter um custo elevado no storage que você tem no armazenamento, você consegue trabalhar essas coisas de maneira tal a ter uma redução bastante grande de custo, ou você não ter que ficar comprando espaço em disco de armazenamento, tanto seja no teu on-premises, quanto você comprar isso no cloud. Existem soluções para isso hoje, a gente está trabalhando com essas soluções dentro da Kerai, né? Onde esse tipo de solução é disponível e ela faz uso de machine learning justamente para aprender como é que faz o melhor processo de compressão e principalmente também de transmissão das imagens, né? Não entra só em armazenamento, entra também na questão de transmissão. Eu não sei se foi essa a pergunta, se eu entendi a pergunta, mas enfim. Muito obrigada pela resposta, Vi. Temos mais uma pergunta aqui, que diz: ainda há espaço no mercado para novos sistemas com inteligência artificial para organização de dados de pacientes internados? Deixa eu responder essa, então. Nós estamos engatinhando em inteligência artificial. Então, o espaço é um papel em branco. Tem muita coisa para fazer. Grande parte do que nós vemos ainda está em laboratório, está em testes e protótipos. Você tem, e hoje nós estamos já vendo uma preocupação muito grande em uma série de aspectos regulatórios e normativos. Por exemplo, como avaliar que determinado algoritmo realmente está funcionando, porque uma coisa tem uma startup que diz, olha, eu apliquei aqui um algoritmo e uma taxa de acerto elevada de 95%, mas tem um falso positivo, um falso negativo, e aí? Como é que é o risco disso tudo? Como é que você testou e treinou esse algoritmo?
está validado por algum critério realmente abrangente. Então, nós já começamos a ver, por exemplo, o FDA americano definindo normas de como os algoritmos devem ser avaliados, quais são os princípios de avaliação para verificar se aqueles dados alegados de resultados são coerentes. Que muitas vezes um resultado de uma assertividade de 90%, 95%, não necessariamente é adequado. É importante lembrar uma coisa. Quando a gente fala em inteligência artificial, a inteligência artificial ela não é inteligente. A inteligência artificial é um conjunto de modelos matemáticos. Algoritmos são modelos matemáticos. Eles, quando erram, eles podem errar de forma catastrófica. Eles não têm bom senso como nós temos. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um algoritmo num robô que pega uma pessoa que está no leito, coloca numa cadeira de rodas e leva para um determinado local. Depois traz essa pessoa nessa mesma cadeira de rodas e coloca no leito. E 95% das vezes, ele faz isso perfeitamente, coloca delicadamente a pessoa no leito. Em 5% das vezes, ele erra. O que seria um errar para nós, seres humanos? E, eventualmente, eu coloquei de mau jeito, a perna ficou de fora, vou ajeitar. Ele não tem bom senso. E 5% pode significar jogar pela janela. Pega a pessoa, joga pela janela. Então, reparem, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de modelos matemáticos. Então, nós estamos ainda num processo de aprendizado, tem muito espaço ainda para aprender. Os nossos modelos matemáticos ainda dependem de muitos dados, e isso tem um limite, né? Por mais que a gente gere dados, mas será que eu consigo lidar com uma massa de dados suficiente e adequada? Como é que eu rotulo essas imagens? Ele não aprende sozinho, né? Ele aprende quando seres humanos, rotulam as imagens e a partir daí ele começa a aprender. Então nós estamos num processo ainda de início, eu diria que nós estamos engatinhando inteligência artificial. Parece fantástico, e mas não é nada comparado com o que será a inteligência artificial da 10, da 15 anos à frente. Quando nós vamos olhar para hoje e vemos como nós somos toscos em relação à aplicação de inteligência artificial. Então, temos sim muito espaço para crescer, muito espaço para evoluir, muito espaço para criarmos coisas extremamente inovadoras e sofisticadas nos próximos anos. Ô César, se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o César, só para transformar um pouco mais em bate-papo. César, nós temos algumas coisas que acontecem na área de inteligência artificial e na utilização dos dados no mercado, né? Uma das coisas que é muito questionada é a questão da privacidade e segurança dos dados, né? E nós temos que garantir essa segurança. Tem a LGPD ou a GDPR aí no mercado, né? Que graças ao software da InterSystems, no HealthShare, a gente consegue controlar toda a parte de consentimento e rastreamento dos dados que o paciente utiliza. Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão de discussão de como esses dados são utilizados no mercado, né? Quer dizer, quanto mais dados a gente tiver e quanto mais robusto for o processo do banco de dados que a gente está operando e tudo mais e mais nós vamos ter uma discussão de como é que fica a privacidade dos dados do paciente, que hoje são direcionados pela LGPD, pela RIPA e tudo mais. Como é que você vê esse debate, César? Eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar um pouco, né? E o detalhe, né? Existe uma questão chamada segurança de informação, né? Que é fundamental no mercado de saúde, principalmente, né? Você imagina um hacker invadindo um processo de monitoramento e ele pode levar, inclusive, o paciente a óbito, o indivíduo a óbito. Então, assim, existem cuidados que têm que ser tomados que são muito sérios nessa área, né? Nós não estamos trabalhando com banco, nós estamos trabalhando com a vida das pessoas, né? Então, o nível de criticidade é muito maior, né? Como é que você vê isso, César? Desculpa. Repara, vamos separar em duas coisas interessantes. Uma é a questão da segurança de acesso, onde eu entendo que existem dois tipos de empresas. As empresas que foram vazadas e não sabem, as que foram vazadas e que sabem.
porque de alguma maneira toda a empresa foi vazada. Volta e meia a gente vê casos de empresas que foram vazadas. Nos últimos meses, desde redes sociais como o Twitter, no ano passado, há poucos meses atrás, a Microsoft, parte do código de softwares dele todas as empresas são vazadas. E a grande maioria das empresas não tem nem um Chief Security Officer na sua organização, é feito assim mais ou menos, desculpe o termo, nas coxas. Então, grande parte das empresas não tem um nível de segurança adequado. Então, quando a gente fala de integração, mais coisas trabalhando em conjunto para fazer uma medicina preventiva, a gente está levando a um nível de sofisticação muito grande que faz com que o nível de segurança seja exponencialmente mais elevado. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso, que hoje temos que melhorar muito. Estamos muito atrasados. Quando eu falo temos o mundo inteiro, vamos falar aqui das empresas no Brasil. A grande maioria está muito atrasada. Diz que tem segurança, mas não tem. Nós tivemos recentemente casos que foram até da própria Serasa e outras que foram expostas, onde seria inimaginável. Você é uma empresa que garante dados seus, CPF, são vazados. Então, temos que tomar cuidado com isso. O segundo ponto é essa questão das regulações, leis como o GDPR, que serviu de inspiração para a LGPD, que elas têm um olhar muito forte nos dados, mas olharam de forma secundária a inteligência artificial. Tanto que já existem alguns movimentos na própria Europa de flexibilizar alguns aspectos, porque havia muito questionamento e dúvidas do que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Então, uma das coisas você só pode utilizar determinados dados, ok, mas você tem que coletar certos dados, até para saber se você tem viés ou não. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um algoritmo, qualquer que seja, não vou nem falar de saúde, mas um algoritmo de uma análise de crédito e uma contratação de funcionários, se você quer evitar que haja um viés racista. Como é que você vai saber se o algoritmo tem viés racista se você não coletar a cor da pele? Eu tenho que coletar, mas não usar a cor da pele. Eu tenho que coletar para depois ver os resultados. Olha, tantos de cor pele branca foram aprovados, de pele negra não foram aprovados. Se eu não tiver esse dado, como é que eu vou saber? Então, o fato de coletar não significa que eu vou ter que usar, mas eu tenho que coletar. Então, isso é algumas coisas que a gente precisa analisar com cuidado. Na área médica, mais ainda também, porque eu tenho que começar a coletar dados, não posso ter o dado do indivíduo sendo compartilhado, mas eu preciso daquele dado para tomar determinadas decisões. Por exemplo, doenças de pele afetam mais pessoas de cor escura e outras de cor branca, são diferentes. Ah, mas o sistema não está sendo racista? Não, porque de repente você tomou tanto cuidado e não colecionou dados ou coletou dados adequados. Né? Então está só dados de pessoas brancas e não está de pessoas de cor escura. Então significa que tem um viés. Quer dizer. Então é uma discussão que está em aberto. Eu acredito que o próprio princípio e conceito de privacidade muda ao longo do tempo. Se nós voltarmos à história, vamos voltar ao Império Romano. Em Roma, era comum os banheiros públicos. Então, de manhã cedo, os cidadãos romanos iam para os banheiros públicos, estavam sentados lá naquelas privadas, conversando e trocando ideias. Como nós estamos fazendo aqui, via videoconferência, nós poderíamos estar em Roma, num banheiro, trocando ideias. Hoje seria inimaginável chamar o Avi, o Marcelo, pessoal, vamos aqui para o banheiro para ficar conversando sobre inteligência artificial. É inimaginável, nosso conceito de privacidade mudou e era diferente. Camas, até meados do século XVIII, você tinha uma cama única que morava a família toda e convidados dormiam. O convidado chegava lá na sua residência, ia dormir na sua residência e dormia na mesma cama que você, sua mulher e seus filhos. Depois passou a se considerar ter quartos e camas individuais. Então é um conceito muito fluido. O que nós temos que tomar um cuidado é que, à luz dos conceitos de privacidade hoje, a gente não impeça o futuro de acontecer. Porque o futuro não vai pensar como nós pensamos hoje, vai pensar diferente. Na verdade, a única coisa que eu posso dizer sobre o futuro é que ele será diferente. Como ele vai ser, eu não sei, mas que vai ser diferente, vai. Como hoje é diferente do passado, né? E nós somos o futuro do passado. Então, nós temos que discutir muito essas questões de regulação, para ver se elas são impeditivas ou não,
Há correntes que dizem que são e há correntes de pensamento que dizem que não são. Então, significa que não há um consenso, tem que ser mais discutido até que ponto LGPD e GDPR devem ser utilizados, até que ponto podem ser refinadas e melhoradas. Com certeza, tudo pode ser refinado e melhorado. Mas, indiscutivelmente, independente dessa questão de regulação e aderência à regulação, que é importante ter, obviamente, para não ficar uma selva, as questões de segurança, essas são inegociáveis. Segurança é inegociável. O meu dado que eu deixei em confiança num banco, eu quero que continue lá em confiança. O meu dado de saúde, eu quero que seja guardado com segurança. Eu não quero que apareça isso de uma forma inadequada, espalhada pela sociedade. Digamos que eu tenho uma doença sexual transmitível. Eu não quero que ninguém mais do meu prédio saiba. Então, eu não posso deixar isso rolar por aí, né? Então, essas questões de privacidade e segurança, principalmente, são muito importantes. Então, o que eu imagino, a gente precisa melhorar muito a segurança e a gente precisa discutir muito as questões regulatórias. Muito bom. Além disso tudo, ainda na área de saúde, existe ainda uma legislação específica, as questões de consentimento também, né? Então, ainda essa discussão vai longe. Vai longe. Muito obrigada aí pelas respostas, pessoal. Nós temos mais algumas perguntas para fazer e vamos para a próxima. Como lidar com os hospitais e prontos atendimentos que ainda utilizam papéis para armazenamento de dados? Posso falar, César? Bom, aí entra inclusive numa empresa que foi citada aí por vocês no começo, que é a Intolabs, né? O que tem que ser feito é digitalizar esses documentos, essas documentações em papel dentro de um processo de indexação que permita que os prontuários que a gente está trabalhando hoje, os sistemas de gestão clínica hospitalar, possam ler esses documentos e possam estar integrando isso ao que tem de passagens dentro de um prontuário eletrônico já. Não tem muita mágica nessa área, é digitalizar, certificar digitalmente e colocar isso disponível dentro dos sistemas de prontuário. A questão é muito maior, é uma questão de custo do que uma questão efetiva de ter solução para a área, né? Você digitalizar e certificar digitalmente equipamento, falando besteira, papel, acaba que gera um custo que muitas vezes ele é proibitivo para o hospital. Então, isso tem que ser feito de uma forma tal que não gere um custo excessivo de primeira mão, mas que possa ser parcelado, que possa ser feito com cuidado. Então, por exemplo, uma das dicas que o pessoal dá é que a gente só pegue para digitalizar no começo aquilo que tem passagem mais recente do paciente dentro do hospital, para não ter que ficar custeando esse processo de digitalização e certificação digital nessa linha, né? Então, o trabalho é digitalizar e certificar digitalmente, né? Não tem muita mágica nisso. E o mais importante é tentar fazer isso de uma forma escalonada para não ter um processo de custo proibitivo no processo. Mas nós temos muito papel no mercado. Tem um hospital que eu conheço muito bem, que eu visitei já há alguns anos atrás, que é um hospital de 600 leitos. Você atravessa o hospital para o outro lado, chega no quintal, você vai ver um monte de containers cheios de papel, né? Então, assim, muitos espaços nobres de hospitais que a gente podia utilizar para ter tomografias, para ter outros tipos de atendimento, salas cirúrgicas, etc., são utilizados para guarda de papéis hoje no mercado. Isso também tem um custo, né? A gente não pode falar que não tem custo manter o papel, né? Mas é fundamental a gente mudar isso e modernizar esse mundo nessa área, né? Tem um ponto que eu gostaria de acrescentar. O mundo digital é como a eletricidade. Hoje nenhum hospital funciona sem eletricidade. O hospital, para ficar com papel, ele vai ficar talvez com uma sobrevida. 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai desaparecer diante dos hospitais que vão se digitalizar. Então não é uma questão, eu vou apenas me modernizar, eu vou sobreviver. É questão de sobrevivência.
você vai ter um custo tão elevado na taxa de erros comparado com os outros, que você vai acabar ficando para trás. É questão de sobrevivência. O que o Ari falou, e é verdade, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se eu não começar agora, daqui a 5 anos eu não preciso nem me preocupar mais. 10 anos no máximo, não me preocupo mais, porque o meu negócio saiu do mercado. Simples assim. Como hoje ninguém usa mais candelabro, todo mundo usa luz elétrica. Então, o mundo digital, ele que estava vindo, acelerou com a pandemia e vai continuar. Nós não vamos voltar ao que era antes. Eu não quero, por exemplo, eu não tenho mais um carro, eu uso Uber. Eu não quero mais um carro. O carro ficava parado na garagem, usava de vez em quando para ir ao escritório, para quê? Pô, basicamente, hoje eu uso Uber. Eu não preciso mais ter a propriedade do carro. Eu quero o uso do carro, não a propriedade do carro. Então, o mundo digital está permitindo a gente pensar de forma diferente. E não dá para pensar de forma analógica o resto da vida. É uma questão de tempo a forma analógica simplesmente desaparecer. Então, ninguém hoje tem enciclopédia Barça na sua casa. E era um grande prêmio para quando você se formasse, ou quando você fazia 18 anos ou 16 anos, receber uma enciclopédia Barça como presente. Hoje não. Hoje vai fazer o quê? Enciclopédia Barça? Oi? Delta Larousse, ainda lembro dessa. Pois Mas, é. César, uma ressalva só no que você está falando, é porque, assim, existe uma problemática, sim, no ambiente hospitalar hoje, que é o fato de que você é obrigado a guardar todas as informações que você tem do paciente por mais de 20 anos. Então, tem um legado de informações que não estava dentro do processo digital. Então, assim, é isso que a gente tem que digitalizar e certificar digitalmente para trazer para o mundo digital. Mas o sistema financeiro é a mesma coisa. É o seguinte, não é que o hospital não queira passar para o digital, é que tem mais de 20 anos de papel guardado dentro do hospital. Sim, por conta da lei. Mas o sistema financeiro também, os bancos estão digitalizando todos os papéis. Então, a lei era antiga, não previa a digitalização. Mas não é por isso que a gente vai manter o papel antigo. A partir de hoje, a gente digitaliza. Os demais, a gente vai digitalizar. Não tem sentido manter o papel. Então, tem os bancos que tinham também uma legislação muito parecida, hoje já está digitalizando. O governo, mais analógico que um governo, a gente não tem. Governo, por natureza, é ineficiente, né? O sistema de governo, o processo de público é ineficiente. Por mais que tente se fazer alguma coisa, ele é naturalmente ineficiente. Está se digitalizando no mundo inteiro. Quer dizer, então, é apenas a questão de tempo. Isso é inevitável. Para mim, é inevitável. E a legislação vai mudar. O próprio sistema bancário, quando agora você não precisa nem ir mais na agência. Não precisava ir na agência. A lei nunca obrigava a pessoa a ir na agência para abrir a conta. A lei dizia que você, como banco, você tinha que ter uma pessoa autorizada e garantir que aquela pessoa que seria o futuro correntista fosse ele mesmo. À luz dos anos 50, como é que você garantia que era a pessoa autorizada? É o gerente, na agência, então você estava fiscalizando. E como garantia que era o correntista, ele ia na agência e você olhava os documentos. A partir do momento que, por várias tecnologias digitais, de biometria, geolocalização, etc., você pôde fazer isso, demonstrar que você estava aderente à legislação, que era garantir que era fulano de tal e garantir que era um documento válido, passou a ser totalmente digital. Então, o hábito é que fazia que a gente fosse à agência. Nós não precisávamos ir à agência. Então, a mesma coisa, tem muita coisa vetusta que nós estamos aí adotando, porque o hábito nos manteve dessa forma. Se a gente parar para pensar, espera aí, por que a gente está fazendo assim? Talvez a gente redesenhe muitos dos processos que nós estamos aqui. É verdade, a tecnologia anda muito mais rápida do que a legislação, né? Perfeito, meninos. Obrigada pela resposta. Temos mais uma pergunta aqui. Aprendi em 30 anos de TI que para controlar é necessário medir e monitorar. Na saúde não é diferente, mas percebo pouco uso das tecnologias já disponíveis e baratas, que permite fazer um melhor diagnóstico, alguns até preditivos por parte dos médicos. Percebo que ainda existe uma resistência na classe. Vocês concordam?
Bom, posso começar? Responder essa... A pergunta é muito legal. Sim, a resistência, sim. Vários tipos, né? Uma vez eu estava conversando com um médico, amigo meu, cirurgião, e ele reclamava muito do hospital onde ele fazia cirurgia, porque tinha que preencher um monte de telas lá do sistema. Isso só vale para o hospital, não vale para mim. Mas aí você vai ver, ele tem razão, sim. O sistema vale para o hospital, ele não conseguia ver valor, até porque a interface do sistema era muito ruim. Você tem sistemas, principalmente sistemas de prontuário médico, que você vai olhar, o sistema é muito ruim, coleta dados necessários, tem uma interface que não é legal. Dá muito trabalho para o médico que está super cansado e tem tempo muito curto. Então, os sistemas têm que ter uma interface melhor. A tecnologia pode melhorar. Então, tem culpa também de sistemas ineficientes. E o médico tem que sentir que ele está colaborando ali, que aquilo também vai ter benefício para ele. De maneira geral, você só entra ou aceita alguma mudança se essa mudança for benéfica para você, direta ou indiretamente. Eu não tenho mais carro e eu tenho Uber, por quê? Porque eu não preciso mais ter o carro, não preciso ter manutenção do carro, não preciso ter vistoria, emplacamento, nada disso. Desvalorização do veículo a cada ano e ficava parado na garagem se desvalorizando assim. Nesse momento que estou falando com vocês, o carro estaria se desvalorizando. E para que ia precisar dele? Para ir de algum ponto a outro de vez em quando. Então, Uber. Então, quando caiu esse insight, falou, para que ter esse prejuízo todo? Eu vou ter um benefício. Peguei esse dinheiro do carro que eu vendi e apliquei. Deu muito mais resultado. Gasto muito menos com Uber do que gasto até com taxas de carro, seguro, essas coisas. Então, quando o médico, falo médico, mas toda a cadeia sentir que pode ser beneficiado, direto ou indiretamente, aí o viés passa a ser positivo e menos reativo. Só complementando, então, assim, eu tenho um costume de fazer um diferenciamento entre o que é hospital digital e hospital digitalizado. Isso vale para qualquer negócio em qualquer área, né? A gente fala em transformação digital e não de tecnologia, não quer dizer que você digitalizou o negócio, você não fez isso. Então, o hospital, para que ele possa efetivamente ser um hospital onde a tecnologia é utilizada de forma efetiva pelos médicos e reduz essa resistência, ele tem que dar suporte ao trabalho do médico. Hoje não. Hoje você vai numa UTI, em vez de você escrever no papel rapidinho alguma coisa que você precisa escrever, porque você está num processo de atendimento intensivo, você tem que gastar tempo esperando o computador responder para você. Então, às vezes, não era nem questão de ser user-friendly, é questão de performance. Então, assim, existe essa resistência naturalmente porque eles não têm nenhuma vantagem de usar o sistema. Então, a partir do momento que você não tem um hospital digital, onde efetivamente você tem um sistema de suporte de decisão clínica, em que o médico efetivamente vai ser ajudado por essa tecnologia, você vai ter sempre essa resistência. Isso é número 1. Número 2 é a questão cultural. O médico tem medo, né? A gente já viu isso várias vezes, a questão da privacidade do médico, não é nem do paciente. Ele não perder o paciente dele, de outro médico não ter acesso aos dados dele, assim por diante. E essa resistência a gente viu até agora, nessa questão da telemedicina, na evolução da telemedicina, como o médico não tinha uma visão de como é que isso poderia estar ajudando ele. E agora, com a revolução que está acontecendo no mercado, em função da pandemia, a telemedicina passou a ser uma coisa culturalmente aceita no mercado. Não tem muito como fugir mais, né? Então, essa resistência existe, tem um processo de aculturamento que tem que ser feito pelos profissionais de tecnologia, principalmente no mercado, e entender que um hospital digitalizado não é um hospital digital, um negócio digitalizado não é um negócio digital. Então, são coisas distintas e que têm que ser trabalhadas no mercado. Não sei se isso responde, mas é uma das coisas que eu questiono muito no mercado, né? Muito obrigada pela resposta, César e Avi, né? Temos mais uma pergunta aqui. Quais as implicações da inteligência artificial na auditoria? Avi, quer falar? Eu tenho um comentário rápido sobre isso.
Olha... Ao vivo vai falar uma auditoria médica? Oi? Não, pode falar, fica à vontade. Tá. Essa é uma pergunta interessante. Inclusive, o ano passado, eu estava discutindo com uma empresa de auditoria exatamente qual o futuro do auditor, né, diante desses cenários todos. Hoje, o auditor, basicamente, ele olha o passado, falando da auditoria geral, né, a função auditoria, a empresa de auditoria. Olha o passado. E com tecnologia de inteligência artificial, você começa a fazer coisas preditivas, você consegue identificar potenciais riscos à frente e agir de uma forma bem diferenciada. Então, isso seria uma transformação da própria função do auditor, isso conversando com uma empresa de auditoria, que era como é que eles formariam os auditores dos próximos anos. Não mais para ser auditor de hoje, mas como vai ser a profissão de auditoria em 2025, 2030. E tem que começar a formar hoje. Então, uma auditoria muito mais proativa, quer dizer, preditiva do que reativa, corrigir papel. Então, porque eu falo papel, coisa... Isso muda. Se você transplantar isso para a medicina, para a saúde, verificar se você tem o que está sendo solicitado para um hospital está aderente, se os processos médicos estão adequados, a inteligência artificial vai contribuir muito nisso. Padrões de comportamento, se aquilo está aderente a um determinado padrão, fazer correlação de variáveis muito mais, de uma forma muito mais eficiente que um ser humano. Nós temos dificuldade de correlacionar muitas variáveis. A gente consegue juntar 3, 4, 5. A gente não consegue correlacionar 40, 50 variáveis. Então, um sistema de inteligência artificial, com algoritmos, consegue correlacionar variáveis e fazer previsões ou predições seguintes. Olha, pode ser a possibilidade desse documento, desse pedido aqui estar inadequado, por causa dessas razões todas. Não porque um valor ou outro está fora de padrões. Você começa a ter um refinamento melhor. Isso faz com que grande parte do trabalho de auditoria seja automatizado, deixando para o especialista apenas aquilo que fugiu à capacidade do sistema fazer durante algum tempo. Então, eu vejo que a auditoria como um todo vai mudar e a auditoria dos processos médicos, na relação entre os atores, também tem uma possibilidade muito grande de se transformar nos próximos anos. Avi, quer complementar? Eu concordo com o César na questão da automação da auditoria, né? Isso está acontecendo até em função da pandemia, né? Em função da pandemia está se automatizando o processo de auditoria, porque não dá para ter o auditor presente no lugar físico hoje por uma série de razões, mas principalmente a pandemia é a grande, vamos dizer, incentivadora desse tipo de coisa. Mas existem outras auditorias. Existe a auditoria de contas médicas, existe a auditoria que é feita e que é cada vez mais fundamental ser feita em tempo real, né? Eu acho que uma das coisas que a inteligência artificial traz muito forte é a capacidade de fazer em tempo real análise de auditoria e conseguir fazer com que você consiga evitar muito mais fraudes e muito mais problemas que você tem no processo. E concordo com o César, parte das auditorias são coisas que a gente vai ter como previsão, não mais como uma coisa que a gente faça no dia a dia. Agora, o que a gente faz no dia a dia vai ser feito cada vez mais em tempo real, e a inteligência artificial entra pesado nesse contexto de poder fazer essas análises em tempo real enquanto está acontecendo o processo. Perfeito, meninos. Temos mais uma pergunta aqui. Como e quando a computação quântica mudará as relações de homem-máquina? Meninos? Oi? Qual foi a pergunta exata? Se fosse alguém responder, tá? Como e quando a computação quântica mudará as relações homem-máquina? Bom, primeiro, a computação quântica ainda está nos seus primórdios. Nós estamos com experimentações, tem alguns sistemas experimentais, protótipos funcionando, e uma outra coisa dando resultados. O segundo ponto é que a computação quântica não vai substituir a computação que nós temos, a computação eletrônica tradicional. Não vai substituir, vai complementar. Tem certas coisas que
que nós não conseguimos fazer, porque, por exemplo, treinamento de um determinado algoritmo levaria muito tempo, seria muito custoso, eu consigo fazer de forma muito mais rápida usando a computação quântica. Então, a computação quântica vai dar um salto significativo na resolução de determinados problemas, mas não vai resolver todos os problemas do mundo. A computação eletrônica vai continuar, ela vai complementar. Então, esse é um ponto que às vezes a gente ouve falar, não, a computação quântica vai acabar com a computação tradicional. Não, não vai acabar. E nós vamos ver os primeiros computadores quânticos funcionando mesmo, tirando hype de mídia, daqui a 5 a 10 anos. Ainda tem muita coisa para se aprimorar, tanto no hardware quanto no software. O software hoje para computador quântico tem que ser artesanal, você não tem ainda a plataforma de software que você tem hoje, simples de usar, de drag and drop, como você usa no computador tradicional. Você tem ainda software muito específico para cada computador. Então, repare como era antigamente no início da computação, nos anos 50. Cada computador tinha um determinado conjunto de software, você não conseguia interoperar computador. Computação quântica está a mesma coisa. O computador quântico da Google não fala computador quântico da IBM, assim por diante. Você tem que escrever um software para cada um. Isso é inviável em termos econômicos. Então, ainda está muito distante da realidade. Temos, sim, coisas muito interessantes acontecendo, mas em protótipo. Mas no mundo real, ainda vamos levar uns 5 a, provavelmente, 10 anos para realmente ser prático. Muito obrigada pela resposta. Eu acho que existe um aprimoramento da possibilidade que a inteligência artificial, as oportunidades que a inteligência artificial traz com a performance que se consegue com computação quântica. Mas concordo plenamente com o César, quer dizer, nós temos aí uma dificuldade de padrão, né? Falta padrões para isso ainda no mercado, e mais que isso, né, o desenvolvimento de software e companhia limitada fica extremamente limitado, concordo plenamente com o César. Muito obrigada, meninos, pelas respostas. Pessoal, infelizmente vamos precisar encerrar as perguntas, mas nós responderemos vocês pelo e-mail, ok? Marcelo, eu passo a palavra para você. Certo. Ingrid, obrigado pelo suporte, obrigado a todos vocês que participaram e muito obrigado ao Avi e ao César, que são referências incontestáveis no nosso setor. E eu acredito que esse debate foi muito enriquecedor para todos nós. Até a próxima e obrigado a InterSystems também. Obrigado, um grande abraço para todos. Um abraço para todo mundo. Um abraço.